Bom, muito bom dia, pessoal. Muito obrigado, Camila, André e Valdir, pela disponibilidade aqui de generosamente compartilhar suas experiências e seus conhecimentos aqui no tema saúde mental e a produtividade das empresas. E também gostaria de agradecer muito aí, já me permitindo fazer em nome de nós quatro, a iniciativa fez, em especial ao Rodrigo e ao Josier, pelo convite para nós estarmos aqui, pela oportunidade de trazermos esse tema, que na verdade eu chamaria de uma dor invisível, né? Que todos nós estamos enfrentando, né? As questões ligadas à saúde mental muitas vezes são dores não tão evidentes, mas nem por isso não menos impactantes. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos uma situação que eu acho que todos nós concordamos que o agravamento da situação emocional e mental das pessoas em geral e nas empresas em particular é a quarta onda ou a última onda da pandemia, né? Sem dúvida nenhuma existiu um impacto da pandemia em relação a isso. Enfrentar esse problema, ele é muito mais do que uma ação ligada ao RH ou à gestão de pessoas da empresa, né? Ela depende de ações que vão além daquilo que a própria empresa pode fazer com seus recursos próprios, pelo menos no meu entendimento, né? O entendimento ele envolve um suporte especializado, ele envolve uma abordagem integral e integrada, ele envolve identificar riscos, ele envolve ter uma visão de que, neste caso, eu não acredito que one size fits all, acredito que tem que haver uma abordagem onde se chega ao nível da necessidade do indivíduo, tem que haver uma abordagem onde isso seja construído naquele ambiente, com aquele indivíduo, com aqueles líderes e considerando também o contexto de vida daquela pessoa. E que a solução desse problema, portanto, ela depende de um binômio, a meu ver, de conhecimento específico, especializado e abordagem integrada e de que a gente faça isso chegando ao nível da necessidade da pessoa. Bom, feita essa breve introdução, eu queria só passar rapidamente a dinâmica que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter 3 exposições. Essas exposições, então, serão no máximo 10 minutos cada uma, seguidas depois da possibilidade de nós debatermos e discutirmos entre nós e, eventualmente, com perguntas que possam chegar. A ordem das exposições vai ser, primeiro, a Camila, Ladies First, e a seguir nós vamos dar sequência, né, ao André e ao Valdir nas exposições. Então, vamos fazer para praticidade, eu não vou chamar cada um, fica nessa ordem, vocês já vão se sucedendo e depois partimos para nossos debates, nossas perguntas e respostas. Camila, muito bem-vinda e fiquem à vontade para se reapresentar. Obrigada. Muito obrigado e tenho certeza que nós vamos ter uma hora muito estimulante aqui de conversa. Bem, muito obrigada. É um prazer estar com vocês e poder falar de um tema tão relevante mesmo na nossa sociedade. Ganha um espaço em eventos significativos aí na discussão desse tema para a gente poder realmente produzir mudanças. Eu tenho uma apresentação breve, vou colocar aqui para vocês, então, por gentileza, para eu não tomar muito tempo, eu coloco aqui uma apresentação sobre a saúde mental e a produtividade nas empresas, que considera também o panorama brasileiro no contexto mundial, para a gente pensar um pouco como agir perante as evidências existentes. O próximo, por favor. Então, o primeiro dado relevante é que hoje no mundo 60% da população está no mercado de trabalho
15% dos adultos ativos globalmente vivem com algum transtorno mental. Caiu aquela conotação de que a gente deve, antes de admitir alguém, saber se ele tem algum tipo de angústia ou adoecimento importante, ou até mesmo quando ele desenvolve isso no trabalho, se isso seria pertinente da continuidade do indivíduo ali, ou como são as formas de tratamento. A gente sabe que a OMS elencou o ambiente de trabalho como um cenário prioritário para a promoção de saúde e bem-estar, porque a realidade é que a gente convive com as pessoas tendo algum tipo de transtorno mental, em torno de 15%, hoje em dia a gente já vê a 20% deles. Esses transtornos mentais são passíveis de tratamento, as pessoas melhoram e inclusive elas estão dentro de, como a gente tem dito, de um ecossistema, ou seja, não tem como a gente discernir se aquele acometimento de transtorno mental começou antes, se ele se agravou no trabalho. O que importa é que a gente tem uma grande oportunidade de cuidado, até porque, ao contrário do que muitas empresas têm feito, que é afastado as pessoas por muito tempo, a gente sabe que poucas pessoas demandam afastamento, que os afastamentos não devem ser longos e que a gente deve elencar a gravidade das pessoas para que a gente possa exercer um cuidado de qualidade. Isso como? Pensando que essas pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, hoje, a medida da OMS é que a gente já tem 12 bilhões de dias perdidos devido à incapacitação por depressão e ansiedade. Por isso a relevância de se cuidar dessas pessoas ou apresentar caminhos para o cuidado, sendo que já 50% do custo social dos transtornos mentais hoje são devido à perda de produtividade. Então, o investimento de $1, como diz o OMS, vai retornar $4 em saúde e produtividade se a gente priorizar a saúde mental. O próximo, por favor. Mas o que seria então saúde mental e produtividade? Que produtividade é essa que tanto se fala, né? Então, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, uma forma da gente medir a eficácia do uso dos recursos. Então, pode ser avaliado considerando todos os elementos de produção ou olhando especificamente para o trabalho, medindo o que a gente consegue produzir em relação ao esforço empregado. Ou seja, são vários os fatores que então vão contribuir para a produtividade. O clima da organização, o ambiente de trabalho, o entrosamento entre as equipes, a satisfação dos profissionais e o estado de saúde, principalmente o estado de saúde mental. Se não houver saúde mental, dificilmente uma pessoa é produtiva no seu dia a dia. Ela vai se afastar, ela vai diminuir a capacidade dela interagir, as entregas serão prejudicadas e é por isso que RH e lideranças têm agido de modo bastante consistente nos últimos tempos. O próximo, por favor. Esse é um artigo que a gente publicou antes da pandemia, mostrando dias fora do ambiente de trabalho, ou seja, absenteísmo, e nessa pesquisa que a gente publicou na Clinics, né, de Days Out of Role, que a gente viu? Já antes da pandemia, 13% das pessoas diziam que elas estavam 1 ou mais dias fora do trabalho no mês anterior, com uma mediana anual de 40 dias sem trabalhar, atribuível a quê? Em primeiro lugar, dor crônica, depois transtornos de humor e depois transtornos de ansiedade. Ou seja, essa realidade ela não é apenas como a gente viu pela quarta onda, ou pelo nosso contexto atual, pela cultura atual, mas sim é algo que vem acompanhando as pessoas, só que a gente tem mudado a nossa forma de olhar. O próximo, por favor. Como que a gente deve dar importância a isso? Não só pelo fato da pessoa com um transtorno mental ter um impacto, mas hoje a gente já evoluiu desse artigo, pensando que os custos diretos e indiretos dos problemas de saúde mental, eles estão estimados em até 6% do PIB, porque eles vêm combinados com câncer, diabetes, doenças respiratórias. É muito comum a comorbidade entre transtornos mentais e outros transtornos no corpo. Não existe mais a dicotomia mente-corpo, porque essa área tem avançado muito em todos os anos, e a gente vai vendo aqui
Só essa parte aqui em laranja, quando a pessoa tem 4 ou mais condições de saúde comórbidas, é quando as pessoas trazem os maiores problemas e impactos no custo, no PIB e na saúde. E a gente vê que 1/3 das pessoas tem 4 ou mais condições comórbidas, ou seja, não é algo raro, é muito comum a comorbidade. Só que o que acontecia antes? As pessoas eram afastadas por câncer, por diabetes, por asma, por bronquite, por hipertensão, por outras comorbidades clínicas, sem que ela referisse que de base ela estava com algum transtorno mental, que hoje a gente sabe ser muito comum e muito comórbido, como eu mostrei aqui para vocês. Próximo, por favor. Eu tô acabando já. Então, esse é um artigo recente do JAMA mostrando isso. Os pacientes com doenças crônicas e transtornos mentais vão gerar um custo 70% maior do que aqueles só com doença crônica sem transtorno mental. O que as pessoas acabam fazendo? Ela tem uma ansiedade, alguns ataques de pânico, ataque de ansiedade, sudorese, mas ela vai para o serviço de emergência, ela fica mais tempo internada, ela é mais hospitalizada, não porque as pessoas estão olhando para esse quadro, né, de base que tem ali uma angústia, um estresse crônico, mas sim para a repercussão que teve muitas vezes ou no ataque cardíaco, ou numa extrasístole, em outras condições de saúde. Se a gente não tratar, nem identificar o transtorno mental de base, a gente não vai conseguir reduzir custo, nem melhorar a produtividade, nem a vida do indivíduo, nem dos seus familiares. Vamos passar para o próximo, por favor? Isso porque hoje o modelo de bem-estar é um modelo socioecológico. O indivíduo, ele não está desagregado do trabalho, da família, do ambiente, da cultura. Por isso não faz sentido, como no passado, a gente tentar prever quem está adoecido, afastar, achar que essas pessoas não vão melhorar. Muito pelo contrário, os transtornos mentais funcionam como qualquer outra doença crônica, tem tratamento, os afastamentos dificilmente precisam. Nós, a Caliandra, a gente não trabalha com afastamentos longos, não é uma boa prática, o mundo está mostrando isso. Você precisa ajudar a pessoa a detectar, né, o sofrimento dela e ingressar rapidamente num cuidado e num cuidado de excelência. Seja ele ofertado pela empresa, seja ele a pessoa sabendo que a empresa é parceira, por exemplo, da Caliandra no caso, que vai ajudar a ajustar aquele quadro, identificar e depois devolver ou discutir com a rede já pré-existente. O próximo, por favor. E a gente tem uma premissa, né? Por isso que o investimento de saúde mental, num dos cases que a gente tem numa empresa de mais de 30 mil pessoas que nós trabalhamos, foi cuidar conforme o princípio de Pareto, ou seja, olhar os casos que estão em maior sofrimento, né, ou mais agudos, cuidar rapidamente deles, diminuir a barreira para acesso ao tratamento, estabilizar rapidamente. Hoje em dia, muitas pessoas elas conseguem ter algum tipo de contato com empresas como a nossa, por exemplo, mas existem outras que vão dar esse acesso rápido e promover uma estabilização do caso. Por que a gente precisa disso? Passa o próximo, por gentileza. No caso, aqui, quando você trata os moderado graves, a partir de uma média de consultas, por exemplo, de 8 a 9, em 4 meses você é capaz de estabilizar o caso com afastamentos bastante raros e de no máximo 15 dias. Para a gente ter tido esse resultado, e o Ari pediu assim, para a gente trazer os cases, para a gente entender na prática como nós podemos atingir ganho de produtividade. Hoje, infelizmente, o sistema de saúde leva muito tempo para encontrar profissionais, ainda somos um país com uma diminuição muito grande na formação de profissionais de saúde mental especializados, e você precisa que os casos sejam devidamente discutidos e alertados quando tem uma parceria empresa com uma empresa de saúde mental para você ajudar a liderança, conduzir o RH e o paciente poder ficar preservado, né, de uma exposição desnecessária.
Isso, a gente conseguiu um saving nessa empresa, por exemplo, de 4 milhões para um período de 9 meses, sem contabilizar custo de internação secundária, afastamento e despesas de trabalho, só estabilizando os casos mesmo, cuidando com bastante especificidade das pessoas que são moderadas e graves. Um caso leve, por exemplo, ele estabiliza com 2 consultas em média. A gente tem um NPS bastante alto, e esse trabalho é feito com bastante preocupação na discussão e manejo individualizado dos casos. Passo próximo, por gentileza. Por fim, eu só queria colocar, o Brasil está no mapa global, uma publicação recente, em que a gente vê ali na linha azul, as melhores práticas, elas vão trazer, portanto, mais engajamento, tá lá no alto, né, de engajamento, bem-estar, melhor retenção, menos absenteísmo e melhor produtividade. Ou seja, você cuidar das pessoas adequadamente, com programas adequados, vai sim reverter para o indivíduo e para todo aquele ecossistema, né? As pessoas não querem estar fora do trabalho, muito pelo contrário, elas temem a perda dos seus trabalhos ou de oportunidades. Elas começam a dar sinais e as lideranças, o RH e todo mundo preocupado com seus colaboradores tem de estar ali conseguindo produzir caminhos conjuntos para a gente conseguir melhorar, né, a posição do Brasil no mundo em termos de envolvimento dos profissionais, que hoje está em 30%, um desligamento que está bastante alto, também em torno de 13%, para a gente atingir os níveis de um verde bem escuro, né? Claro que na América Latina a gente está melhor que outros países em termos de envolvimento no trabalho e produtividade, mas a gente pode estar em níveis muito melhores, porque a gente ainda está no meio aí do caminho. Passo próximo, por gentileza. Essa é só uma frase do Durval e Vergara, estudiosos, né, na prática do trabalho, que vem salientando que quanto mais os resultados da organização depende de pessoas, maiores vão ser as repercussões e responsabilidades dos gestores em compreender o humano, a natureza humana, em todas as suas dimensões, em toda a sua complexidade. O que a gente tem que buscar para os dias atuais, portanto, é sairmos do nosso individualismo, do você procura aí o que possa estar te causando estresse. A gente tem que encontrar na empresa, muitas vezes, o que a própria empresa promove em termos de fator estressor para o seu colaborador, seja horas trabalhadas, seja uma comunicação ruim, seja sistemas desatualizados, protocolos ruins, e ajudar as pessoas a elas também identificarem na sua esfera pessoal o que as toca e as prejudica. Esse trabalho conjunto da dimensão humana, a conexão é que vai dar para a gente resultados em termos de ganhos, não só para o indivíduo, não só para a empresa, mas para toda a nossa sociedade. Pode passar o próximo. Eu me despeço de vocês e sigo à disposição para que a gente possa conversar mais, seja aí nas redes sociais da Caliandra ou aqui em eventos futuros. Agradeço muitíssimo, Ari, e a todos esse convite e esse evento maravilhoso que vocês estão promovendo. Obrigada. Obrigado, Camila. Então, passamos direto aqui para o André. Vamos lá. Obrigado, gente. Agradecimentos aí gerais também, né, para a organização do evento, Ari, Valdir, Camila, é um prazer estar com vocês aqui nesse dia, falando de um tema que é extremamente denso, né, complexo e que tem cada vez mais sido comunicado, estudado e trazido mesmo à tona, o que a gente acha extremamente importante quando eu falo a gente aqui na ASC, né. Eu também tenho um material, se vocês puderem já colocar, eu vou aproveitar a sua fala, Camila, que foi muito boa, e você trouxe diversos dados aí para dar continuidade aqui com modelos que a gente tem percebido que têm trazido resultados interessantes, assim, né, e que têm apoiado no contexto geral. Pode colocar a apresentação, tá, gente? E eu vou falando aqui. A Camila falou um pouquinho sobre os determinantes de saúde e a gente estuda com uma frequência muito alta os determinantes, né? A apresentação não veio para mim, tá? Mas eu vou falando aqui, tá, gente?
Vai desenvolvendo aí, André, e aí quando entrar a apresentação, você pega. Aí eu boto na página. Obrigado. Sem problema, sem problema. A gente estuda muito a questão dos determinantes, né? Então a gente sabe, por exemplo, que os hábitos, com estudos que a gente faz aí com muito tempo, eles trazem o maior fator, né, que determina a nossa saúde para a longevidade. A gente fala muito sobre ambiente também, né? A gente fala sobre acesso e sobre genética, né? E aí o que que a gente fez? Quando a gente olha para os dados da saúde mental, os dados que a Camila trouxe, né, a gente sabe que no pós-pandemia a gente começou a trabalhar com muito mais frequência, né? As pessoas trouxeram mais, nós trouxemos mais esse tema, e envolvendo uma fala que a Camila trouxe, que é genuína, né? Nós somos um ser único, não dá mais para desmembrar, para recortar a pessoa, né, e tratar separadamente das questões que temos em relação à saúde física e mental, né? E aí quando a gente coloca o ser, né, a pessoa no centro do cuidado, a gente começa a entender que tem uma dimensão forte aí de atuação olhando para a saúde mental, e que tem um fator de responsabilidade forte, sim, da empresa, né? Você comentou no início, né, Ari, fazendo alguns apontamentos, alguns questionamentos sobre o que que vale, né? Como que a gente investe, como que a gente consegue mensurar resultado, como é que isso está hoje no dia, né? Assim, de uma forma mais ampliada. E aí resguardando muitas questões culturais que são distintas, inclusive, né? Inclusive quando a gente olha empresas, né? Cada empresa tem uma questão cultural, um desenho de estrutura, respeitando as questões locais, regionais, enfim. E como que a gente faz tudo isso? Qual tem sido a nossa experiência? A gente tem trabalhado no que a gente chama de um programa de saúde mental. Por que que o programa ele foi desenhado e ele é construído por especialistas, né, falando dessa esfera do conhecimento de saúde mental, em conjunto com empresas, ouvindo como que está a situação e quais são as dores que tem lá dentro em relação a isso, né? Mas por que que a gente foi para essa jornada de olhar para um programa de saúde mental? Porque a gente entendeu que quando a gente bota a pessoa no centro do cuidado, tem fatores que são envolvidos, né, e de responsabilidade de cada um de nós. Tem outros que é da empresa, que ela pode apoiar nesse processo. Então o programa ele tende a olhar para essa visão mais holística, né? Como que a gente tem trabalhado? O que que é esse programa e como que ele tem sido mensurado e como que ele tem sido colocado aí no dia a dia das organizações com quem temos tido a experiência e o prazer de atuar em conjunto na saúde mental. O programa ele começa com um diagnóstico, né? Então a gente tem aí uma ferramenta hoje com os questionários que o pessoal da área de saúde mental conhece, né, e que estuda bem. E aí, por meio deste questionário, os colaboradores, as pessoas, elas fazem lá o preenchimento dele, então elas se autorreferem naquele momento. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque eu posso não ter uma situação tão agravada na questão de saúde mental, mas eu posso estar passando por um momento de ansiedade agora, né? E isso vai aparecer na medida do tempo que eu preencho e de como está a minha condição de vida naquele momento. Então as pessoas preenchem esse questionário, a gente fez uma alusão nisso que a gente chama de perfil, de diagnóstico inicial, a gente fez uma alusão a um meio ambiente. Então, na resposta que eu dou para cada indivíduo, que é dele, né, um prontuário específico dele, o perfil do André pode aparecer muito verde, eu sou uma árvore nesse ambiente, ou eu posso estar um pouco mais desmatado, eu posso estar precisando de um apoio muito mais rápido, né? Eu posso estar numa defasagem aí maior. E aí eu agrupo essas pessoas por área e mostro no ecossistema de uma área de gestão de pessoas, numa área financeira, numa área de operações, e junto todo mundo para representar a empresa. De novo, esse primeiro passo, ele só nos dá um apoio para entender o cenário e é um recorte iniciado naquele momento, né? Pode ser que se a gente aplicar o mesmo questionário daqui a 2 meses, pode ser não, com certeza terá variação, né? Porque a gente muda de um dia para o outro. A partir daí, pode passar, por favor.
Aí, pode deixar aí, pode voltar um. Aí. Então, esse perfil que é o primeiro bloco aqui do perfil do programa de saúde mental, ele traz muito aquele momento. Para que ele, onde que ele nos ajuda? A identificar os casos mais graves, né? Porque as pessoas estão autorreferindo uma condição de saúde. E que bom que a gente tem visto mais as pessoas trazerem isso, embora eu ainda acho que está muito aquém, né? A gente ainda tem um receio de falar sobre isso, e que vai com certeza se ampliando aí na medida do tempo que a gente fala mais e que a gente traz mais esse tema à tona, né? Mas o perfil ele serve para isso. Eu vejo como é que está aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas, e eu inclusive priorizo olhar para algumas, aí vai muito na lógica do Pareto que a doutora trouxe, né? Para olhar para algumas que estão levantando a mão e falando, eu preciso de um apoio mais rápido aqui, me ajuda aqui, né? Além do perfil, a gente traça todo um trabalho de mentoria com a liderança. Por que a gente foi para essa lógica, né? O que tem dentro da mentoria? É uma capacitação, é um treinamento, onde a gente reúne os líderes para discutir o tema saúde mental. Porque sim, a gente pode provocar gatilho nos outros, né? A gente enquanto líder e a gente enquanto pessoa normal do dia a dia. Então, qual que é a ideia desse segundo bloco do programa? É de conseguir calibrar, conseguir fazer com que os líderes percebam, tenham uma escuta mais ativa para perceber sinais nos seus colaboradores que podem traduzir um adoecimento relacionado à saúde mental, e para que também os líderes percebam o que eles podem estar fazendo para gerar esse gatilho no outro. Então, a lógica desses encontros, né, eles são encontros programados, de tempo, com 2 horas ali em cada encontro, num ciclo previsto aí para atuação, mas ele está muito em preparar a liderança para preparar melhor o ambiente, para entender melhor o outro e para entender melhor a si nos gatilhos que ele pode gerar no outro. Além disso, a gente vai para os grupos, né? Então, como a gente fez o perfil, a gente percebeu talvez um grupo de pessoas lá no perfil que está com uma situação mais rígida, vamos falar, né? mais saudável assim, na saúde mental. Os grupos, eles apoiam, os grupos, as comunicações em saúde, eles apoiam muito no trabalho de promoção, de prevenção, de como a gente pode perceber e de como a gente pode se movimentar aí cada vez mais nesse tema. E aí temos a terapia individual, né, que aí vai para o trabalho mesmo individualizado, recortando as necessidades com os tempos que cada um tem que ficar ali dentro, para que a gente consiga, nesse conjunto todo, preparar melhor o ambiente, apoiar melhor as pessoas, né, de uma forma geral, colocando sempre a saúde mental no mesmo patamar da saúde física e dos outros programas que as empresas têm aplicado aí no decorrer do seu tempo, tá? Pode passar, por favor. Aqui sistemas, né? Então hoje a gente, claro que a gente sabe, o primeiro aqui que tem é a plataforma do perfil, que vocês estão vendo ali a alusão a uma árvore, né? Ao meio ambiente, o primeiro aqui do canto da esquerda, né? A gente tem todo o prontuário eletrônico também que apoia a entender, e o prontuário é da pessoa, né? Então a entender das evoluções, do que vem sido tratado aí, discutido no decorrer do tempo, muito usado nas terapias individuais. E tem um aplicativo para o colaborador, né, que ele pode acessar por ali para fazer para solicitar uma consulta que não está prevista naquele período, para pedir um apoio mais emergencial. Então ele para olhar as dicas, para olhar os comunicados que tem, né, para fazer alguns exercícios relacionados à respiração, à atenção plena. Então tem aqui para poder ser a ponta dele aqui de acesso, de consumo, né, e de interação também com os profissionais. Pode passar, por favor. André, mais 2 minutos, tá? Vou Ok, passar. André, mais 2 minutos, obrigado. Ok. Aqui, então, só para falar de alguns resultados, os nossos programas eles têm sido integrados, tá, a olhar para a saúde física e mental. Então, aqui, por exemplo, é um resultado de um cuidado corporativo, onde a gente faz gestão de ambulatório, resguardado no modelo de atenção primária, onde tem o trabalho da psicologia envolvido também na identificação dos casos. Neste caso aqui, neste case, NPS de 91, e aí eu trouxe um recorte que
ele trouxe uma redução de mais aí de 43%, né, nas horas de atestado, então ele reduziu mais do que 43%. Pode passar, por favor, relacionadas ao tema, né? Aqui é um outro projeto exclusivo de clínica de atenção primária, com NPS de 93, que também tem a psicologia junto do contexto, né, agregando valor no cuidado do crônico, mais de 90% de engajamento, e esse trouxe uma redução de custo global da saúde de 10%. Pode passar, por favor. E o próximo, ele fala sobre crônicos, né, também envolvendo, existe uma linha de cuidado direcionada para a saúde mental, para olhar a depressão, inclusive, né, no seu estágio aí mais grave. E aí esse trabalho do crônico envolvendo também a saúde mental, neste projeto em específico, tem um NPS de 95, com uma redução de custo de 36%. Por que eu trouxe o custo, né? Porque ele reflete, pode passar, tá? Por favor, estou finalizando já. Vou finalizar aqui a fala. Por que eu trouxe o custo? Porque ele reflete muito redução de atestado, melhora de produtividade, redução de custo com plano de saúde, que eu vi em alguns materiais que a Camila trouxe, né? Então, poxa, se eu estou muito indo a pronto-socorro e se eu tenho recurso do plano de saúde na minha empresa, isso vai gerar um reajuste maior lá na frente. A empresa paga essa conta depois, né? Então, todo esse processo aqui, a gente atrela sempre a satisfação das pessoas, a melhora na redução de absenteísmo, melhora de produtividade e a redução dos custos globais com saúde, seja olhando para a saúde do trabalhador, da saúde ocupacional, seja para o plano de saúde, quando ela oferece, juntando aí, somando as duas coisas, tá? Pode passar, gente, aí finalizou o meu material. Aí uma frase final também, né? A saúde para a gente é a coisa mais importante que possuímos, então tudo mais se torna insignificante quando estamos doentes, né? Então, para a gente tem sido fundamental unir a saúde mental à saúde física, porque são pilares que se complementam e a gente começa cada vez mais a usar, a colocar a pessoa no centro do cuidado para que de fato a gente tenha uma saúde efetiva e um ganho, né? Porque a gente sabe que se eu estou mais saudável, é óbvio que eu vou ser mais produtivo em todos os meus momentos de vida, não só no trabalho, né? Obrigado, tá? Muito obrigado, André. Valdir, vamos passar diretamente para você fazer sua exposição em 10 minutos, e depois ainda sobraria uns 10 minutos para nós fecharmos aqui. Nós vamos nesse painel até 11h25. Por favor, Valdir. Ótimo, obrigado, Ari. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, André, Camila, você, Ari, e as pessoas que estão acompanhando a gente. Parabenizar aí a organização, né? São tantos temas, está bastante eclética essa lista aí de temas, e a saúde mental não podia estar de fora disso. A Camila e o André trouxeram para a gente de forma bastante estruturada a complexidade desse problema e as maneiras de se tratar, de se enfrentar de uma forma muito objetiva, profissional, esse problema que é tão grave. Eu me coloco aqui muito mais à disposição para dividir com vocês esses 35 anos que eu tenho aí de contato com a área da saúde, com a área de gestão, e trazer alguns pontos, algumas situações para a gente refletir e entender o papel de cada um e por que a gente chega, né, numa situação tão gravosa, que não é uma particularidade aqui do Brasil, mas, obviamente, do mundo inteiro. Eu, particularmente, acho que isso é um reflexo da sociedade, da forma como a gente vive hoje em dia, de como as pessoas se exigem, né, ou como que a sociedade exige das pessoas. Hoje em dia, as redes sociais apresentam as situações em máxima felicidade, máximo êxito, todo mundo poderoso, todo mundo ostentando, quando, na verdade, a vida não é feita disso, né? Nós temos muitas decepções, muitas dificuldades, o exercício da resiliência é muito importante, mas não é isso que é propagado nas sociedades, especialmente as sociedades mais modernas. E aí acaba se levando a uma frustração muito grande, e eu acho que isso explica um pouco
dessa situação de estar tão presente hoje em dia essa questão dos transtornos mentais, especificamente dentro do trabalho. E aí, se puder projetar, eu vou começar a tecer alguns comentários aqui. Pode passar, por gentileza. E aí, o que a gente observa? Dentro desse contexto que eu vinha comentando, eu acho que isso é uma associação de fatores aonde se atribui muito à empresa, ao ambiente da empresa, a responsabilidade por maiores ou menores impactos nessa questão da saúde mental. Mas eu queria trazer, já deixar aqui uma mensagem de uma preocupação que eu tenho muito grande pelo lado do trabalhador também, do empregado, do colaborador. É óbvio que o ambiente da empresa, e geralmente isso é muito marcante, as empresas, a alta liderança e também os setores, eles são capazes de, no meu entendimento, de ditarem de uma forma muito potente como que vai se desenvolver esse relacionamento entre a empresa, o ambiente de trabalho e o trabalhador. Então, há uma responsabilidade muito grande nesse contexto cultural da empresa enxergar a sua responsabilidade em relação às cargas horárias abusivas, né, das pessoas estarem trabalhando até altas horas da noite, trabalhando final de semana. Isso, hoje em dia, num excesso ou numa exigência muito grande de produtividade, dependendo especialmente da área de atuação de cada setor da saúde. Isso é muito forte, as pessoas, as empresas não estabelecem limites claros e acabam exigindo abusivamente dos seus colaboradores, a ponto de tornar o ambiente, às vezes, um ambiente de fato tóxico, insuportável e favorável a essas condições que foram muito bem citadas aqui, de taquicardia, de ansiedade, de insônia, de estresse, a síndrome do final de semana, do resto do final de semana, quando vai se aproximando da segunda-feira, que as pessoas já começam a experimentar situações desagradáveis, se preparando já para as dificuldades da semana. Esses casos, às vezes, vão ao limite, né, do exagero, beirando aí os assédios morais pelo alto nível de exigência ou por uma forma abusiva de cobrança. Outro ponto também que eu vou comentar um pouco mais na frente e que me preocupa muito em relação às empresas é que fala-se muito que um dos maiores problemas do meio corporativo, às vezes, é a desinformação, perdão, ou a ausência, né, de comunicação adequada dentro dos setores, entre os colegas de trabalho, entre a empresa e o colaborador. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o inverso dessa situação, que é a ausência de uma comunicação assertiva, que é também o excesso de informação, preenchendo de uma forma demasiada a cabeça dos colaboradores e contribuindo para os danos mentais. Eu vou falar isso um pouquinho mais lá na frente. E, por fim, ainda em relação ao ambiente empresarial, corporativo, lembrar das altas expectativas, né, daquilo que é cobrado de uma forma muito forte, muito impactante em relação aos resultados, e que isso também acaba gerando esse ambiente tão tóxico que a gente precisa refletir, a gente precisa se preocupar. Por outro lado, e aí não menos importante, é isso que eu queria falar, se você tiver a curiosidade de jogar no Google ou no próprio ChatGPT, a questão de saúde mental nas empresas, vão falar muito da responsabilidade das empresas. Mas o trabalhador, o colaborador, ele também tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. O André comentava, e eu achei muito interessante, que por trás dessas situações existem pessoas.
né? Então, as pessoas elas trazem consigo cargas emocionais, às vezes passageiras, momentâneas, como a perda de um ente querido, uma situação financeira desordenada dentro de casa, uma questão de uma separação familiar. Isso tudo é trazido naturalmente para dentro do ambiente da empresa. Então, a empresa, ela de fato, ela tem que ser acolhedora, a empresa tem que ter a preocupação em ter limites com o excesso de cobrança, com o excesso de informação, mas o trabalhador ele tem uma carga emocional que interage com esse ambiente corporativo que acaba formando uma resultante aí muito importante. Então, o empregado ele também precisa ter um limite em relação às suas expectativas e não querer ter um crescimento desmedido e acelerado. Isso é muito comum dessa nova geração de querer ter resultados rápidos e grandiosos. Então, é uma questão social, cultural muito grande. Isso se reflete dentro do ambiente de trabalho. As pessoas querem ter resultados não só financeiros, mas de reconhecimento, às vezes, muito acelerados, gerando uma alta expectativa, e quando isso não acontece, porque tudo depende de um prazo de maturidade, há uma frustração muito grande, e isso acaba contribuindo para a resultante aí das dificuldades, dos problemas de saúde mental. E por Valdir, último, mais 2 minutos, tá? tá ótimo. E por último, dentro dessa questão, desse cabo de guerra entre o lado do colaborador e o lado corporativo, tem o papel do líder. E esse eu queria salientar, pode passar o próximo, por favor. Algumas questões muito específicas em relação às metas, às informações, como eu disse, ao teletrabalho. Então, a liderança tem um papel, e eu aprendi ao longo desses anos a importância que a gente tem como líder de ter de contribuir para uma harmonia de todos esses processos, né? Em relação às metas especificamente, pode passar o próximo. A gente vê determinadas corporações, determinadas empresas com metas absolutamente abusivas, metas inatingíveis, beirando o assédio moral, entendendo que aquilo ali, por vezes, contribui com a remuneração variável dos trabalhadores, ou ainda que não exista isso, só em a pessoa ter aquela meta a ser perseguida e ela não conseguir atingir, isso acaba levando uma frustração muito grande. E eu posso garantir a vocês que as empresas podem crescer nos seus resultados, atingir metas extraordinárias dentro de um ambiente absolutamente harmônico, metas negociadas com aquelas pessoas que vão persegui-las e vão controlá-las. Então, eu acho que isso é absolutamente possível sem colaborar com a leniência, com a incompetência, muito pelo contrário. Eu tenho experiências concretas de ver empregados, colaboradores atingir metas extraordinárias e isso acontecer dentro de uma forma absolutamente pactuada, negociada. A outra, o próximo, por favor, a questão das informações que eu comentava, do excesso de informações. Não é incomum, muito pelo contrário, é quase que regra hoje em dia, através da facilidade da tecnologia, você passar e-mails e, pior do que isso, WhatsApp, a qualquer hora do dia, inclusive sábado, domingo e feriado. Mesmo que seja um e-mail, quando o colaborador acompanha aquilo em tempo real no seu celular, ainda que seja alguma coisa para você ser resolvida depois do final de semana ou no dia seguinte, ele acaba se sentindo na obrigação de dar uma pronta resposta sobre isso. E aí, trazendo um case real aqui, eu estive numa oportunidade, num evento, dividindo uma mesa com o CEO de uma empresa de consultoria, uma dessas Big Four aqui do mercado,
E ele dizia, o CEO, que na empresa eles proibiram passar e-mails fora do horário de trabalho, ainda que aquele e-mail se referisse a uma atividade que pudesse ser resolvida posteriormente. Mas eles entendiam que aquele e-mail acabava funcionando para os colaboradores como uma pressão, como um desvio de atenção do momento de ócio, de lazer, para ficar o dia inteiro concentrado no trabalho, nas atividades, nos desafios, quando aquilo poderia ser feito em horário comercial. Então, é um caso concreto que eu queria compartilhar com vocês aqui e chamar a atenção para o excesso da informação e como que uma empresa multinacional tratou essa questão do excesso de informação. O próximo, por favor, já terminando aqui, Ari, dividindo também essa experiência com vocês, que é a experiência do teletrabalho, que é outra coisa que está muito contemporâneo, muito em discussão, né, trazido aí pela pandemia, e que ela pode ser, em parte, solução ou, em parte, contribuição para essas questões de saúde mental. Né? O teletrabalho, como a gente vê na figura aqui da esquerda, ele pode ser dentro de um ambiente que, às vezes, as famílias não estão preparadas, com excesso de tarefas domiciliar, ou falta de um ambiente tranquilo, prazeroso, como a gente vê na figura, por outro lado, do lado direito. Então, o teletrabalho, eu acho que é uma questão que deve ser dimensionada e avaliada para cada empresa. E aí, aqui eu trago um testemunho, eu venho de um trabalho recente, onde nós erguemos uma empresa e mantivemos uma entrega em altíssimo nível durante 3 anos, exclusivamente em teletrabalho. Mas foi uma empresa que nasceu dentro desse cenário, tinha um viés de seleção, porque as pessoas que vinham já vinham motivadas a trabalhar no teletrabalho, e essa empresa se mantém dessa forma até hoje, com entregas que eu pouco vi ao longo da minha vida profissional. Então, eu estou querendo colocar aqui que o teletrabalho pode ser uma adversidade para a questão da saúde mental, mas também, dependendo da ambiência e do tipo de entrega e do perfil do colaborador, pode ser uma solução. Então, eu acredito que essa questão da saúde mental é um equilíbrio muito grande entre as partes, não é uma exclusividade da empresa a responsabilidade sobre esse tema, mas também do trabalhador. Então, são essas considerações rápidas que eu queria compartilhar aqui com vocês e fico à disposição para a gente debater, discutir aqui um pouquinho mais. Muito obrigado, Valdir. Bom, nós, infelizmente, ficamos só com 6 minutos aqui para nós fazermos a abordagem final. Eu queria, então, eu acho que uma das coisas aqui, a gente tem que ser provocativo, né? Eu queria provocar rapidamente, mas peço que vocês sejam muito rápidos aí na resposta. Eu quero fazer uma provocação. Camila, você mostra uma abordagem especializada, abordagem de um conhecimento psiquiátrico especializado. E o André mostra uma abordagem muito focada na atenção primária. Se eu fosse hoje, então, aqui alguém na audiência que quero abordar a questão da produtividade na empresa, eu contrataria a Caliandra ou a Ask? E eu estou aqui sendo provocativo porque eu acho que é o meu papel aqui, né? Ajudar quem está nos assistindo, talvez tomar uma decisão. Não, mas depois eu vou... Não, vocês vão falar rápido, tem que ser 1 minuto cada um. E o Valdir, que já esteve numa posição de executivo de plano de saúde, vai dizer o que ele escolheria. Vamos lá, gente, botando fogo no parquinho aqui. Quem que fala primeiro aí, Gabriel? Vou falar rápido. Tá bom. Vamos falar com o André. Antes de qualquer coisa. Ou seja, eu acho que tem um caminho, as sinergias e a colaboração, eu acho que é o único caminho para a gente transpor as barreiras que o nosso país está passando. Então, você sabe, Ari, a gente, quando tem caso grave, fala com a Libré, porque precisa de um cuidado, de uma internação. Quando a gente tem casos que precisam, empresas, passar por um screening, já anotei aqui o André, e se precisar da gente para estabilização imediata, eu acho que as parcerias funcionam bem.
O Valdir falou das lideranças. Aí eu já componho que como a gente precisa conversar, porque quem tem experiência em treinamento de liderança precisa trazer esse know-how para a gente criar redes, né, de cuidado conjunto. Não precisa ser uma empresa e nem terá uma que fará tudo. A gente precisa realmente desenhar essas parcerias. Muito obrigado, Camila. Eu tenho o prazer de conviver um pouco com a Camila por conta da Ilibrei, das atividades que a gente tem, e a elegância dela sempre nos contagia, viu? Muito. Mas Elegância eu e quero, inteligência. Por favor, André. mas eu quero complementar dizendo que qual que é a minha crença. E aí eu estou falando de André, pessoa física agora. A gente precisa integrar. Cuidado. Então a gente tem uma super experiência da Camila nessa tua pergunta em tratar, em cuidar, estabilizar caso grave. Não adianta a gente fazer recorte, na minha humilde opinião, e não colocar a pessoa no centro. A Camila tem que fazer esse papel, independente se está junto com a ASC ou com qualquer outra empresa, a gente precisa juntar, porque só assim a gente vai entregar um resultado melhor para as empresas. Eu acredito muito nas parcerias, muito, porque eu acho que a gente não é dono da verdade, não. A gente vai aprendendo, né? Então, as empresas hoje elas contratam diversos programas e talvez elas não estejam olhando para dentro para enxergar quais são as suas dores reais. O que eu faço? Porque o programa não dá para ser igual para todo mundo. A empresa é diferente, as pessoas que estão lá são diferentes, ela tem realidade que só ela vive, o RH sabe muito disso. Então, se eu tenho um programa de saúde mental, se eu tenho um programa que foca mais em algumas estabilizações, se eu tenho um programa de cuidado de crônico, tem que juntar essas empresas, elas têm que trabalhar em conjunto, porque está olhando para o mesmo ser, para a mesma pessoa. Então, Camila, estou super à disposição da gente juntar para entregar mais Ótimo. valor no mercado, tá bom? Muito obrigado. Valdir, e agora eu quero provocar você a partir do lugar que você já ocupou como executivo de C-Level na Amil e na Saúde Petrobras. Não o seu papel independente atual, mas a visão que você trouxe, principalmente dessas suas experiências, qual a solução que você via que, sob a ótica da operadora, dava um melhor resultado? Você tem 1 minuto para falar, Valdir. Bom, Ari, eu acho que dois conceitos foram comentados aqui que, para mim, é a chave do sucesso. Um é a integralidade. Não adianta você ter uma série de produtinhos de prateleira quando a pessoa ela é única. Ela não é só um diabético, ou ela não só tem um transtorno mental, ou ela é um hipertenso. Ela é um ser humano com todos esses aspectos. Então, se todas essas soluções não forem integradas, elas não vão surtir o efeito, pelo menos potencial que poderiam ter. E a outra questão é a customização, como você abriu falando muito sobre isso, one fits all aí, porque não tem uma solução única. E aí, Camila, é onde eu concordo com você de que essa relevância da liderança interna, isso é extremamente importante. Não pode achar que delegar ao RH a missão de contrate 3, 4 programas, um para atenção primária, um para saúde mental, um para isso, para aquilo, quando a própria empresa não se conhece e não ajuda aqueles parceiros de mercado a construir uma solução que seja adequada. Então, para mim, essa é a grande chave do sucesso. Eu não tenho dúvida que essa questão da integração das soluções e da customização, fazendo em parceria, de uma forma absolutamente solidária, o contratante e o contratado, não dá certo. Não tem uma solução ótima para isso. Então, esses são os conceitos, Ari, que eu defendo e que eu acredito fortemente que resultam em cases de sucesso. E eu tive, como você falou, a experiência de viver isso em 2 grandes empresas e ver que isso não é teoria, isso é prática. Quando você age dessa maneira, de uma forma customizada, interativa e com corresponsabilidade da empresa contratante, funciona. Do contrário, é produtinho de prateleira que não resolve. Perfeito. Bom, chegamos aqui ao final e eu queria que cada um de vocês, numa frase, uma frase curta, colocasse a mensagem final que vocês gostariam de passar para quem está nos assistindo. André, por favor.
Está fechado o seu microfone. Desculpa, eu vou desejar aqui muita saúde para nós todos, né? A gente costuma nessa época de reta final aí de ano brindar por saúde, né? Quando a gente vai dar feliz aniversário para alguém, a gente fala saúde. Então vamos trazer isso de fato para o nosso meio, cuidar mais da nossa mente, né? Cuidar mais do nosso corpo, para que a gente consiga ter uma longevidade. E vamos trabalhar para deixar esse sistema mais sustentável, para que quem venha depois da gente consiga usar os recursos que estão sendo disponíveis, né? Então, o meu desejo é de muita saúde para nós todos, e para quem está nos assistindo, e para quem não está também, né? Que consigamos aí levar isso para frente. Valdir, uma frase bem curta. Bom, uma voltada para a nossa liderança, né, que é o acolhimento e a inteligência emocional de obter, de buscar os resultados, mas de uma forma sempre acolhedora e racional. E pelo lado dos colaboradores é resiliência, entender que os resultados a gente alcança com tempo e não com imediatismo. Então, o sucesso é uma questão natural. Se houver, por um lado, o entendimento da resiliência e, do outro lado, uma cobrança afetiva, eu acho que a gente vai produzir muito mais saúde, um ambiente muito mais aprazível para ter uma saúde integral nas empresas. Camila, sua frase. Minha frase é buscarmos a real conexão. Está sendo muito estudado que a conexão humana, a comunicação, uma forma de fazer junto, é o que tem trazido para o humano um significado. Então, estar aqui com vocês, a gente trocar, para mim, já fez sentido nesse tempo, nessa hora, né? E em ser no tempo. Estou sendo aqui junto a vocês e todo mundo que está nos ouvindo, alguém que pode, enfim, colaborar verdadeiramente. Um abraço para todos, agradeço muitíssimo o convite para estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a vocês e encerro dizendo que, para mim, produtividade está muito ligada à felicidade, felicidade está muito ligada à capacidade de se conectar consigo mesmo, e acho que todos nós temos a responsabilidade de criar ambientes, ferramentas, propiciar que isso aconteça, como líderes e como gestores. Eu agradeço imensamente a generosidade de vocês de compartilharem os conhecimentos. Agradeço imensamente essa discussão que apontou caminhos, eu acho que apontou caminhos práticos e úteis com esse compartilhamento aqui de saberes. E agradeço mais uma vez a iniciativa FIS por ter nos dado essa oportunidade aqui de debater um tema que está tão na ordem do dia, né? Afinal de contas, gente, se a gente não tem um bom equilíbrio em geral, não vamos chegar a lugar muito bom, não. Então, muito obrigado a todos vocês, um bom dia e uma boa continuidade de evento.